Boa tarde. Dando sequência àquela série de entrevistas com candidatos a prefeito e a vice-prefeito, inclusive com as primeiras damas também, o Novo Dia apresenta hoje um bate-papo aqui com o Felipe Pinheiro, que é candidato a vice-prefeito do Igor Codari. O professor Igor, é do PSOL e o Felipe é da Rede de Sustentabilidade, a rede cujo expoente maior é a ministra Marina Silva. Bom, como a gente tem feito, a finalidade desse bate-papo, dessa entrevista, não é discutir plano de governo, aqueles problemões, não. É mostrar quem é o candidato para o povo, para o eleitor conhecer. Olha, esse cara é bom, esse cara aí não gostei, enfim. É essa a intenção. Felipe, você nasceu onde? Olá, Anselmo. Boa Boa tarde. tarde, equipe do Novo Dia. Obrigado pelo carinho do convite, da recepção. A terceira vez que eu estou aqui conversando com vocês durante esse processo, Com né? direito a Pré, água, café, hoje de- tinha até bolo. tá vendo só? É sempre muito bem-vindo aqui nessa família Novo Dia. Muito obrigado. Eu nasci em São Bernardo do Campo, né? Meu avô era operário da Mercedes e a família dele se instala ali naquela região, bairro da Pauliceia, né? Que fica ali a fábrica fica até hoje, né? A fábrica da Mercedes, metalúrgico, né? Enfim. E aí eu nasci ali, nesse berço, né? Das lutas sociais do Brasil, das lutas sindicais. E você fez seus estudos lá em São Bernardo ou logo se mudou para Jundiaí? Minha família tem uma característica muito nômade, né, assim, em 96, meu pai estava naquela crise dos anos 90, desempregado, já estava há alguns anos desempregado, e ele recebeu uma proposta de trabalho na cidade de Manaus, no Amazonas, e eu tinha apenas 6, 7 anos, meu pai tinha mais meu irmão do meio e tinha um na barriga, o meu mais novo estava na barriga. E aí nós fomos para Manaus, né, meu pai teve essa oportunidade profissional, então eu cresci, né, culturalmente, fui desenvolvi, né, virei adulto na cidade de Manaus. Lá que eu despertei a paixão pela política, eu comecei na política lá na cidade de Manaus com 15 anos de idade, já lutando pelo passe livre para os estudantes, passe livre para desempregados, era uma pauta que estava principal ali naquele período, estou falando de meados de 2005, 2006. E lá que eu fiz os meus estudos, terminei o ensino fundamental e médio, né, e aí eu vim para cá, para o estado de São Paulo, minha família retorna, eu retorno com os meus pais, com os meus irmãos, com o seio familiar todo, aqui, e a gente se instala em Vinhedo, aqui próximo, e aí eu faço a faculdade de História na PUC de Campinas, mas, eu tenho uma relação muito boa com o Jundiaí, muito antiga com o Jundiaí, porque o meu primeiro estágio profissional, minha primeira vez que eu assumi um trabalho foi aqui em Jundiaí, no Museu, Solar do Barão, aqui no centro. É, todo mundo fala Solar do Barão, é popular, mas é Museu Histórico e E Cultural de cultural de Jundiaí. Jundiaí. É, exato. Seu pai foi para Manaus para trabalhar na Zona Franca. Meu pai foi para Manaus para trabalhar. A Zona Franca ela não é um lugar, né, muitas Sim, pessoas confundem, acham não que é é um um bairro. espaço, não, ele é um modelo econômico. Ele é administrador de empresas, hoje já aposentado, e ele teve uma oportunidade profissional e agarrou essa oportunidade e fez muito sucesso profissional lá, administrando uma empresa na área de indústria plástica, inclusive, e pôde dar as condições para que a família toda pudesse ter uma boa vida. E pelo que eu entendi, vocês são em 4 irmãos, é isso? Eu tenho 2 irmãs do primeiro casamento do meu pai, e eu tenho mais um irmão, do meio, que da minha mãe, e mais uma irmã mais nova. Então vocês são São sim, 5 sim. filhos. Isso. Alguém tem essa veia, assim, política, essa Não, é um fato inexplicável, assim, a gente não tem nenhum conhecido da família, nem meu pai, nem minha mãe tem alguma lembrança de um parente deles, que eu também não tenha conhecido, que tenha primo. envolvimento com política. Foi um despertar meu aos 15 anos de idade. Meu pai me presenteou com 15 anos de idade com assinaturas de jornal, sabe, em vez daquele presente tradicional para uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, meu pai me deu assinaturas de todos os jornais que circulavam na cidade.
E aí eles passavam a chegar todo dia em casa, ainda era aquela modelo do jornal impresso, né, a gente tem a carinha de novinho, mas a gente ainda é do tempo do jornal impresso. E aí tinha assinatura e chegava essas assinaturas e foi a partir dessa leitura, do conhecimento, né, de ter várias interpretações sobre aqueles fatos, você sabe que jornais, de repente alguns jornais podem ter alguns controles, né, políticos, então a gente tinha essa clareza, né, Tendência. essas tendências políticas e a partir disso que me despertou, e já com 15 anos de idade eu participo, por coincidência, da fundação do PSOL, que é o partido do Igor, do meu candidato a prefeito, lá no estado do Amazonas. Eu vou fazer uma apóstrofe aqui. O pessoal confia muito hoje em blogueiro, né? Então, fulano falou isso, disse aquilo. Acho que informação séria é em jornal, mesmo que seja tendenciosa. Com certeza. É mais do que clara a posição de alguns jornais. Mas você sabendo peneirar, digamos, você tira boas conclusões. Não de blogueiros, de jornal, né? Bom, você se formou, veio trabalhar aqui em Jundiaí. Seu primeiro estágio foi onde? Foi no museu, no Museu. museu no museu histórico, como estagiário da faculdade de história. Eu cuidei do arquivo histó lá dentro da biblioteca, isso em 2009. O museu ele tinha um arquivo, José Feliciano de Oliveira, salvo engano é esse o nome. E esse arquivo hoje ele tá lá na fe do complexo FEPASA, o Hum. nosso arquivo histórico, ele tem uma parte, tinha um arquivo do judiciário também que ficava onde era a senzala do casarão, ficava ali jogado, né, apodrecendo, foi um trabalho que eu comecei a fazer, não tinha um acompanhamento de um profissional, de história, eu como primeiro aluno, primeiro ano de faculdade, fui ali para cuidar dos documentos, fazer a salvaguarda, disponibilizar documentos para quem chega lá no museu e fazia pesquisa. Alunos de faculdades de vários cursos queriam fazer pesquisas históricas. Aí eu via o que era a pessoa procurava, inclusive muitos jornais encadernados, do Jornal da Cidade, inclusive as edições históricas, eu lidei muito com esse jornal. E outros jornais, eu não me recordo agora o nome, históricos da cidade, que já não existem mais, e encadernados, encapados, bonitinho, com capa de Comarca, couro. a comarca, A Folha de Jundiaí. comarca tinha, e as atas da Câmara Municipal de 1600, 1700, os originais mesmo, a gente lidava com esses documentos, que aí só pode ler quem tem conhecimento em paleografia, né, que é um tipo de escrita da época, e hoje a gente não consegue já, quem não tem treinamento não consegue ler. Nós tínhamos aqui um sujeito que, inclusive, ele escreveu um livro, Jundiaí através dos documentos, baseado Eu nessas atas, o Mário Mazuia, sim. que eu conheci, conversei muito com ele, época do Geraldo Tomanique, que Te eram tem um arqui pessoas lá tinha um arquivo que deve estar no complexo FEPASA, eu não tenho conhecimento, que era um numismático, que é de moedas, para quem não está sim. familiarizado com o termo, e várias moedas do tempo do Império, de outros países, é uma coleção muito rica, e muitas pessoas faziam pesquisa também sobre as moedas lá. Agora, isso daqui não é Jundiaí, é geral, é cultura brasileira. Por que não se dá valor à história? Por que não se dá valor à documentação? Joga-se fora, larga-se em qualquer canto para apodrecer, para traça comer, para barata comer. Por que não existe essa cultura de preservação? Pois é, isso tem muito a ver com a nossa história, né, com o nosso colonialismo, né, muitos documentos, inclusive da história do Brasil, ainda até hoje se encontram na Torre do Tombo em Portugal, por exemplo. Tem documentos que são do Estado brasileiro, mas que estão, em outro país, porque do período colonial esses documentos eram enviados, né, pela coroa para Portugal. Como um exemplo, né, de que isso mas isso faz tanto tempo, isso não justifica. Pelo contrário, essas é tão estrutural na nossa sociedade que essas estruturas vão se permeando ainda, né. Eu acho que melhorou muito, acho que avançou muito. Nós temos que nem hoje nós temos esse centro de referência, né, de pesquisa histórica que fica lá no Complexo FEPASA, que foi uma coisa que foi feita em 2010, acho que na gestão do Pedro Bigardi, que ele tira o acervo daquelas Não, condições 2010, precárias. 2010 não, Bigardi é 2013 a 2016.
mas salvo engano foi um feito do governo Bigard, Hum. essa transferência do arquivo para um lugar melhor e apropriado, condicionado e tratado, salvo engano começou em 2013. E se eu estiver enganado alguém vai me corrigir aí na internet, mas óbvio, a gente não escapa mais dessas Mas que é fazer uma o quê? vantagem, né, Eu se a gente tá falando alguma coisa errada as A pessoas vão gente não é corrigir. obrigado a saber tudo. Exato. Mas, salvo engano, a partir de 2013 é que o Jundiaí começa a ter um cuidado, né, com esse arquivo. Em paralelo, e eu fui contratado aqui em Jundiaí, porque eu fiz um estágio anterior, que era da própria faculdade, não chegou a ser remunerado, mas eu trabalhei no Museu de Arte Sacra da Catedral de Campinas. Hum. Mas lá eu trabalhava com acervo religioso mesmo, então eu lidava com batismos de escravos, posse de escravos da igreja, documentos, papéis muito antigos, mas com as artes sacras também, com as peças do século XVII, XVI, enfim. É porque primeiro não existia cartório, era a igreja que registrava tudo. Era Não igreja tinha separação, né. a igreja e Estado era uma coisa só, né. Era uma coisa só, tanto é que essa coisa que a gente tem até hoje, né, as comarcas, elas têm uma origem na divisão que a Igreja Católica fazia das suas áreas de atuação, e até hoje isso perdura, né, quando Sim. a gente fala as paróquias, né, então tem muito isso ainda, né, que é essa herança. Eu falo dessa displicência com documentos, esse desprezo, aqui no Brasil principalmente, porque o argentino conserva, o americano, ele tem lá o Museu do Congresso, Sim. meu amigo, tem lá a Declaração de Independência original, assinada por aquele e aqui, cadê a nossa Declaração de Independência? Anselmo, assim, isso tem muito a ver também com a diferença entre as nossas elites, né. A elite brasileira, ela não é uma elite, ela é uma classe dominante. Qual é a diferença? É que a elite, ela pensa acima de qualquer coisa o interesse nacional, que vai ter, base na sua história, nos caminhos que fizeram a gente chegar ali. A nossa elite, ou a nossa classe dominante, melhor dizendo, ela sempre foi submissiva aos interesses do capital estrangeiro, ou seja ele americano, seja ele inglês em determinado momento histórico, enfim, ele através da coroa portuguesa antigamente, ou seja, sempre ele vai permear outros interesses que não os nacionais, e sim os interesses financeiros dessas elites. E, portanto, não é interessante para ela, guardar aquilo que ela deseja. Quando a gente começa a política de preservação do patrimônio histórico no Brasil, inclusive, lá só nos anos 30, quando a França já fazia isso em 1700, a França já tinha patrimônio histórico em 1700, já definiu que ela ia guardar enquanto patrimônio histórico, enquanto o que seria preservado para gerações futuras, e nós no Brasil só nos anos 30 com Vargas, nos anos 32, 34, é que a gente começa a ter as primeiras leis, o ISFAM, que hoje é o IFAM, surge então o ISFAM, e as primeiras coisas que são preservadas são os grandes casarões, as grandes fazendas, as grandes igrejas. O que era considerado patrimônio era aquilo que era de uma elite, de uma casta. Então você veja, as tradições, e aí se ocultava também a história do escravagismo, né, várias heranças materiais da nossa tradição escravocrata, elas foram, jogadas, Apagadas, né. apagadas da história, justamente para não remeter ao que é a nossa história. Nossa história, ela é uma história violenta, não é só coisas bonitas, ela tem uma Tivemos até a história. Inquisição aqui. Exato. E isso culmina, eu tô querendo chegar nesse raciocínio, porque você veja, a primeira coisa que destroem quando fazem aquele ataque aos prédios públicos em Brasília é justamente diversos patrimônios históricos. O busto do, meu Deus, Rui Barbosa, que estava no STF, documentos, a primeira nossa Constituição, nossa Carta Magna, estavam lá jogando pelo gramado, quase tacaram fogo no documento. Relógio do Dom João, que estava ali nos prédios, acho que do Palácio do Planalto. Então, essa história de preservação e falta de preservação, ela tem muito a ver com a característica das nossas elites, que não são de interesse nacional e sim do próprio bolso. Ao mesmo tempo, nós temos grandes museus no Brasil que são grandes referências. O museu, da USP, que é o Museu do Ipiranga, é um excelente museu, agora foi reformado e restaurado e ampliado, inclusive, tanto o acervo quanto o espaço físico. E outros museus que conseguem contar suas histórias. O nosso museu, inclusive, é um bom museu.
Nosso museu municipal, o nosso Museu Solar do Barão, ele é um museu que tem inclusive exposições itinerantes, tem um acervo bastante interessante da Revolução de 32, por exemplo. Foi fundado pelo padre Antônio Stafusa, Sim. quer dizer, alguém mais esclarecido, né. É, Agora a nossa maior lembrança da independência é um quadro do Pedro Américo, pintado muitos anos depois e cheio s de erros, né. sim, Primeiro que Dom Pedro não viajava de cavalo, era de mula. sim. E lá ele tá num cavalo, assim, que eu E ninguém estava montado chique daquele jeito como tá no quadro, né, só vocês tudo estavam bem usando uns arrumadinho, né. trapos, É, até mesmo aquela casa, né, que aparece ao fundo, essa casa não existia nessa época, essa casa existe hoje. Ela foi construída depois, o Pedro Américo já era contemporâneo à casa, mas a olha, casa tá lá, como se o Dom Pedro tivesse, enfim, e até o rio não existe mais hoje em dia, né. exatamente, foi canalizado. E nem vamos discutir o motivo da parada, que é outra história. Dizem que foi a primeira que se fez no Brasil. Mas enfim. Ô Felipe, deixando essa parte de história de lado, você hoje dá aula, né? Não, hoje eu trabalho no mercado imobiliário, Ah, tá. eu sou professor e historiador de formação, mas eu tô fora das salas de aula já fazem alguns anos. Mas por quê? Tanta coisa boa para transmitir. Tanta coisa boa para trazer, mas eu acho que o educador, ele nunca deixa de ser educador. Eu acho que eu estou fazendo o papel de educador quando eu entro para a política e assumo esse papel de dialogar sobre o protagonismo das pessoas, de participarem das audiências públicas, de fiscalizar o poder público e fiscalizar a Câmara Municipal, de requerer ao Ministério Público quando a gente entende que os diálogos com o Poder Executivo cessam e a gente não consegue avançar para o direito à creche, por exemplo. Isso não deixa de ser educação, isso não deixa de ser educativo, né? A gente tem priorizado esse diálogo com as pessoas nos bairros, inclusive para questões mínimas, por exemplo, educação ambiental, né, fazer as oficinas para a gente ajudar a diminuir o número de lixo na nossa cidade, a questão da conscientização agora que a gente precisa fazer sobre as queimadas, né. Por sinal, As queimadas elas são frutos, obviamente, de questões de alterações climáticas, a gente tem agora a possibilidade de indícios de crimes, mas também ainda tem a velha falta de educação, de jogar a bituca do cigarro, de fazer uma lareira num lugar que não é para fazer, ou seja, fazer fogueira, melhor dizendo, fazer uma fogueira num espaço que não deve e não apagar corretamente, ou seja, o eh, próprio costume de queimar o mato para fazer o lavoura. próprio costume de queimar Primeiro exato. tinha a queima da cana, hoje não tem mais, né? Não. Mas primeiro você tacava fogo no canavial para facilitar a colheita. Você limpar um terreno baldio e fala: "Não, vou tacar fogo aqui", e aí você não pensa, né, no na consequência que vai para o outro, porque o fogo ele não respeita a propriedade, Não tem né, muro, não tem nada. ele vai se alastrando. Então mas eu acho que é importante não romantizar também. A tarefa de educador é extremamente desvalorizada financeiramente no Brasil. É, eu ia falar, você precisava Ela sobreviver, né? não é uma profissão rentável. Né. E todo mundo quer ter uma vida boa. Você quer ter umas boas férias, você quer ter uma boa casa, uma casa própria, um carro bom. A gente vive nesse mundo. Você pode ser anticapitalista, você pode ser reformador do capitalismo, você pode ser um pró-capitalismo na essência. O que todas essas pessoas têm em comum é que todo mundo tem o direito de ter uma vida boa. E os nossos a essa vida boa, essa vida material estável, aos nossos educadores é negada. Historicamente. É São os sempre foi o piores problema. salários e as É. piores condições de trabalho na América Latina e no mundo. E você acredita que por meio da política dá para mudar tudo isso? Dá para melhorar? Só pode ser através da política. Não existe outro caminho. Essa coisa de fundações particulares, não acredito nisso. Eu acredito que é o papel do Estado fomentar essa política de educação que começa na primeira infância, na primeiríssima infância, que é o direito à creche, para o desenvolvimento saudável dessa criança, que ela tenha acesso a uma alimentação de qualidade, que a gente possa combater a subnutrição das crianças a partir da escola. Veja que interessante, né, como as coisas se relacionam, né, até você chegar à universidade. Eu inclusive defendo o fim de vestibular, defendo que as universidades públicas elas têm que ter, como em outros muitos países já acontece, no Chile que acontece isso, na Argentina já acontece isso, que é você
Se tem alguém que passou no vestibular, esse acesso a essa pessoa está garantido na universidade pública, essa não é a nossa realidade também. E através da política é que a gente consegue, equilibrar os orçamentos, deixar de priorizar os interesses mesquinhos de alguns conglomerados financeiros e empresariais e passar a priorizar aquilo que é de interesse coletivo nacional. Os grupos Estácio da vida? Pois é, né, eu mesmo critico muitos modelos, passados dos governos dito progressistas inclusive, que jorraram muito dinheiro, drenaram muito dinheiro público para essas fábricas de O diplomas. FIES. O FIES O foi FIES, por exemplo, que hoje é uma das principais fontes de endividamento dos jovens brasileiros. e a principal 90, fonte quase, salvo engano, quase 90% dos jovens que fizeram FIES tiveram que renegociar ou estão num processo de renegociação e estão em dívida com o financiamento. e foi a maior fonte de renda desses grupos aí, como é que chama? Vamos falar educacionais, né? Para o meu campo político, essa é uma crítica até que não é bem-vinda. Eu sou, às vezes, apedrejado por fazê-la, mas esse sou eu é o que eu defendo. Eu não estou aqui de governismo de ocasião, porque agora o governo é melhor do que eu achava que era o outro, que eu vou deixar de fazer algumas pontuações que eu considero que são essenciais. Eu acho que o dinheiro público ele deveria ter sido voltado naquele momento, aquele período histórico para as nossas universidades públicas, para a educação básica, né? A gente tem, eu era professor do estado aqui de São Paulo, né? A última escola que eu dei aula foi o Paulo Mendes, Lá na Fernando Aires. ali na isso. E eu vou te dizer que eu tinha medo de ir para a escola. E chegou um determinado momento que eu pensava se não era arriscado eu entrar na escola. Eu dava aula no período noturno e eu lidava dentro da sala de aula com a violência, com as drogas, enfim, Falta de com educação. a falta de educação, com a falta de estrutura para trabalhar, de não ter um livro didático na mão do aluno para dar o suporte para que ele pudesse ser ensinado. E aí o trabalho lá atrás, né, não feito, ou seja, lidava com jovens e adultos que não sabiam ler e escrever direito. Semi-analfabetos funcionais e estavam ali no empurra-empurra para ter também o papel, para ter o diploma. E essa não é a educação emancipadora e libertadora que a gente defende enquanto e até para que esse país possa progredir e ser um dia uma pátria amada, soberana, igualitária e fraterna. É utopia. Mas, por exemplo, em país, eu não sei se é Suécia ou Noruega, a criança vai para a escola, creche, né? E vai até a universidade. Tudo por conta do Estado. Inclusive na universidade, alojamento, alimentação. Tudo bem que ele é fiscalizado, que se não andar na linha, tchau, dá uma vez para outro. Sim. É uma utopia isso aqui no Brasil? Não deveria ser, porque isso eu digo sempre o seguinte: se acontece em algum lugar no planeta é porque é possível, e existem em centenas de países esse acompanhamento, né. Hoje, isso não é uma realidade, a gente não cumpre a nossa própria constituição, né, nem sequer hoje mesmo em Jundiaí a gente tem mais de 1000 crianças que estão hoje fora da creche, na suposta cidade das crianças, onde as crianças não todas as crianças não estão com seu direito garantido à creche. Isso eu nem estou entrando no mérito da escola em tempo integral, que é outro modelo que a gente defende. As crianças da rede estadual que até hoje vivem o drama de não ter professor, ir para a escola e não saber se vai ter aula, se vai ficar metade do tempo olhando para o teto no pátio, ou se vai realmente ter aula e vai poder aprender alguma coisa para poder ter até condições para disputar essa vaga da universidade pública, porque volto a dizer, eu defenderia que fosse um modelo 100% público, né, e que a gente pudesse ter todos os jovens Porque em universidades públicas. no final o vestibular ele seleciona Ele normalmente seleciona aqueles que tiveram as condições materiais de estudar. e de estudar. Então um vestibular para medicina, pobre não passa. Não, Por quê? Porque o cara que estudou lá no colégio no Rio Branco, por exemplo, ele vai estar bem melhor preparado, com mas certeza. isso custou bastante. Pois é. E o pobre não pôde pagar. Não, a gente teve alguns programas que esses sim tiveram assertividades na inclusão, né, que é o ProUni e o Reúne, que colocaram, que tinham questões de pessoas de baixa renda, que conseguissem ter cotas nos vestibulares das universidades públicas. O ProUni não, que o ProUni é aquele sistema das faculdades de diploma, não é o caso. Mas as cotas, né, de gênero, de raça e de perfil socioeconômico
ajudaram, tanto é que hoje a gente ouve falar, né, a gente vê formando os médicos negras e negros, isso foram avanços, Bons bons advogados. avanços, advogadas e advogados, né, que a gente não via isso há alguns anos, né, e aí mas ainda é um abismo, né, quando a gente olha os tribunais de justiça, só pessoas homens, normalmente, pessoas brancas e pessoas da alta elite. A gente precisa democratizar todos esses espaços, não só na política, mas no judiciário, na comunicação, em outros setores estratégicos. Agora aqui em Jundiaí, situando em Jundiaí, você não pretende ser um vice-prefeito, ser eleito, o Igor, digamos, é o prefeito, você é o vice, você não pretende ser uma figura decorativa, né, no gabinete, tipo Não. com a plaquinha vice-prefeito e chega. Pois é, o atual vice-prefeito, inclusive, não se contentou nem com a plaquinha, né, nem até a plaquinha tiraram dele e não fez muita questão de lutar pelas plaquinhas nas obras, né, foi os atuais candidatos do governo, que eu chamo, né, eles o grau de mesquinharia foi tamanho que excluíram até o atual vice das placas de inauguração das obras. O Igor é uma pessoa extremamente democrática, a gente tem construído essa campanha muito juntos. Até esses dias a gente gravou um vídeo fazendo uma brincadeira, porque nos cobraram inclusive mais vídeos juntos, mais atividades de campanha juntos. E eu quis lembrar, né, as pessoas, nossos seguidores ali nas redes sociais, que essa chapa, o Igor e o Felipe, é a única chapa que está concorrendo hoje, em que os 2 membros, o prefeito e o vice, são trabalhadores do mundo real. Não são pessoas que são os parasitas da política, que vivem da política, que independente de ter mandato ou não, ninguém sabe o que faz, como ganha dinheiro, da onde veio, como é que sai, tem carro do ano, são essas histórias inexplicáveis. Tanto eu quanto eles somos trabalhadores, então conciliar essas agendas tem sido o desafio dessa campanha, mas, a gente tem construído os grupos de trabalho, que têm sido inclusive coordenados pela Hannah, que é a esposa do Igor, que tem feito um trabalho incrível nessa coordenação desses grupos de trabalho para a gente formatar, né, as propostas do programa de governo em todas as áreas. Então eu não acredito nessa exclusão por parte do nosso futuro prefeito Igor Codarim, e pelo contrário, eu acho que ele sempre me procura, o Igor vem de outras lutas do campo social e eu já tenho uma experiência um pouco mais político-partidária, então ele volta e meia ele me consulta sobre algumas coisas, a gente tem um diálogo muito bom nesse sentido. Então você não vai ser decorativo Com sendo certeza prefeito. nunca não nasci para isso. Tá, não vai ser uma rainha Elizabeth. Não, até a rainha Elizabeth é mais útil que o atual vice-prefeito. Nossa mãe, Aliás, era, né, era, não está mais morreu. entre Agora é nós. o Carlão, né, É, Charles. é. Felipe, Jundiaí é uma boa cidade, tem bons índices, Perdão. é isso, E saúde. estamos ao vivo espirrando, a gente é do mundo real mesmo, a gente É, espirra também. e ar-condicionado, tempo seco. A minha rinite também está bem bravinha. Jundiaí é uma boa cidade, tem bons índices, tem boas oportunidades, mas falta alguma coisa. O que mais falta para a cidade que você acha? Bom, até o nosso lema de campanha é "Uma outra Jundiaí é possível", porque a gente faz, existe o que eu digo que existe um abismo entre a propaganda oficial da atual gestão e a Jundiaí que a gente vê no dia a dia no chão, né, ou seja, é uma cidade que tem uma crise habitacional gigantesca, que se aprofundou nos últimos anos pela falta de política habitacional, Por inclusive. sinal, os aluguéis estão pelas alturas, né? Exato. Então a gente não teve uma única casinha inaugurada por essa gestão nos últimos 8 anos. E a gente sabe muito bem a dor que o nosso povo está sofrendo com os aluguéis cada vez mais caros na nossa cidade. O direito à moradia, a gente tem o que a gente antigamente, você lembra, a gente fazia aquela propaganda: "Jundiaí, cidade que não tem favela", que não nós voltamos a esse cenário, nós temos comunidades hoje em Jundiaí, nós temos ocupações hoje em Jundiaí, nós regredimos socialmente nos últimos 8 anos. Nessa Jundiaí que enfeitada, que é a segunda melhor cidade para viver, para quem mora ali nas esquinas e nas quadras próximas às grandes avenidas. Quando a gente vai para os extremos, aliás, nem precisa ir para os extremos. Você olha a quantidade de moradores, de pessoas em situação de rua que a gente tem hoje na Vila Arens, na Ponte São João.
Os moradores e comerciantes da Ponte São João gritando por segurança, pelo básico, que é o direito de usar a própria calça, sentar na própria calçada de casa ou da frente do seu comércio, de poder trabalhar com segurança e dignidade e não poder ter medo, ter que abaixar a porta cedo, porque tem medo da criminalidade, porque não existe o policiamento, não existe o monitoramento com inteligência. Então essa realidade que a gente precisa atacar, né, que eu falei mais cedo agora sobre a questão das creches, para as mais de 1.000 crianças fora da creche, uma gestão que se orgulhou dos últimos 8 anos de fechar escolas, encerrar escolas em tempo integral. A questão da saúde, 7, 8 meses, 1 ano para consulta com o especialista. A gente não tem especialistas, a gente tem, cardiologista, por exemplo, é 2, 3, aí você vai para o urologista é 1. Numa cidade tão rica, numa cidade que o tempo todo está ostentando que bate o recorde de arrecadação, que bate o recorde de qualidade de vida, que é a cidade que tem não sei quantas empresas se instalando, ou seja, a prioridade da distribuição dessa riqueza é para quem? É isso que a gente precisa junto com certeza eu não sou daquele que aposta no pior melhor, daquele que ataca a cidade, que vai dizer que não, tudo é ruim, que tudo não funciona. Não, a gente tem muitas coisas aqui que funcionam, que são sim exemplos. É evidente que Jundiaí oferece ainda uma maior qualidade de vida, se comparado com outras cidades, mas será que a gente não está nivelando por baixo? Porque quais são essas outras cidades que a gente está comparando? Os É, nossos vizinhos? comparar Jundiaí com aquelas cidades da Baixada Fluminense também não dá, né? Dá pra nossa Baixada Santista, nem precisa ir para outro estado. Se você for, por exemplo, comparar com a cidade Praia Grande, essas cidades, né, depois o pessoal de Praia Grande não vai me xingar, mas, Tá ruim lá. são dados, né, são dados de saneamento básico. A gente tem ainda uma questão de saneamento mais avançado do que essas cidades, por exemplo. Mas nós temos muito além, muito aquém do que é a propaganda. E esse é o problema, se a gente aquela coisa do marqueteiro do Coisa Ruim do Hitler, né, que dizia assim: "Uma mentira repetida diversas vezes se torna 1000 vezes. verdade", e aparece que essa gestão foi nesse caminho de apostar de que Jundiaí está perfeita, e ela está muito longe da perfeição. Quem E falou isso foi o Joseph o Goebbels. Goebbels. Falou: "Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade". Hoje em dia está mais rápido, né, hoje um post no Instagram já faz um Ajuda estrago bastante. enorme na vida de alguém ou no da do no na informação. Ah, vocês agora têm praticamente um mês de campanha. Setembro está aí, começa Mais ou menos que 40 dias, mais 40 ou menos, dias. Vocês deverão intensificar, é normal isso daí, reta final, como eles dizem, né. Vocês pretendem rede social, vocês vão falar com o público tete a tete? Vocês vão distribuir material? O que que vocês pretendem fazer? Olha, nós não somos as candidaturas milionárias, então Sim, é evidente, por exemplo, a gente já está vendo aí o show de horrores, a poluição visual, que já está tomando conta da cidade. E nós somos sim. contra esse Ainda que tipo não tem de cavalete, hein. mas não tem cavalete, mas tem aqueles eu não sei o nome, mas é tipo um banner É. que tá sendo, espalhado por toda a cidade, já faz alguns dias. E nós somos contra esse modelo de campanha, porque essas panfletagens que estão fazendo, inundando as caixinhas de correio de todas as pessoas em todos os bairros. A minha mesmo estava lotada, eu não consegui, o carteiro acho que não conseguiu colocar a conta de luz, porque estava com as contas de todos os candidatos a vereador. E aí eu fico pensando, se é essa pessoa que está se propondo a cuidar da cidade nos próximos 4 anos, mas em nome disso ela precisa primeiro emporcalhar a cidade, tem algo errado com essa pessoa que quer chegar nesse posto. Então as nossas campanhas, elas têm sido muito limpas, no sentido existe material gráfico evidente, mas o que os nossos candidatos a vereadores fazem? Eles batem de porta em porta e perguntam se pode entregar para a pessoa que está na casa. Ninguém deixa panfleto em caixinha de correio e sai andando. Ninguém sai entregando em feira 6 panfletos para a mesma pessoa só para se livrar logo do material e sair correndo, porque a gente não tem até inclusive, a gente tem uma militância política e não pessoas pagas para fazer a distribuição do material. Então a gente entrega olho no olho, falando com as pessoas, falando sobre as propostas. As pessoas são cada vez mais descrentes da política e esse trabalho até tem sido cada vez mais difícil de fazer. As pessoas não querem conversar, não querem receber, não querem
Mas é o que a gente precisa fazer, né. Então a gente vem mesclando as redes sociais, o Igor tem feito produção de vídeos de excelente qualidade, porque o Igor tem feito uma campanha que é uma campanha com a nossa cara mesmo, que é uma campanha de apresentar o diagnóstico, mas apresentar a solução viável para aquele problema que ele está apresentando. Então ela não é uma campanha de denuncismo vazio, ela é uma cam o Igor tem liderado a nossa federação, no sentido de dizer o caminho para o transporte público é a tarifa zero, o caminho para a educação é zerar as filas de creches, o caminho para a saúde é os concursos públicos, é os multirões de exames, e de cirurgias que precisam ser feitas, o a questão da segurança pública passa por conta muito por conta da questão da educação também, ou seja, questão da educação pública, o monitoramento com inteligência, com câmeras, então ela é uma campanha muito propositiva e isso tem despertado, bons interesses, a gente tem tido uma receptividade muito boa nesse sentido. Para encerrar, houve uma eleição aí que os candidatos diziam que a maior dificuldade não era vender o seu peixe, era vender o seu nome, era convencer o sujeito a votar. Continua assim ou mudou um pouco? Eu Eu acho que a campanha mudou de vários aspectos, né, que nem se você for pegar um dado, na eleição passada eram quase 500 candidatos, 470 e pouco, salvo engano, 478. Hoje é quase metade desse número de Duzentos e candidatos. setenta e oito candidatos. 278 candidatos, caiu pra quase pela metade, se não um pouquinho mais do que a metade do número de candidatos. E a tendência é, nas próximas eleições, isso diminuir ainda mais, porque vai diminuir os números de partidos, o que é bom. Acho que para a democracia, para os partidos, para as pessoas, não é aquela pulverização de pessoas votando porque é amigo, É votando porque é bonitinho, familiar, porque o meu tio vai ter um emprego na prefeitura. Quando a gente tiver essa situação que tiver menos pessoas, a gente vai conseguir olhar mais para o debate político, com as propostas, entender o que aquela pessoa está falando, quem é aquela pessoa, qual é o histórico daquela pessoa. Então, acho que nesse sentido a campanha e as campanhas cada vez mais digitais também, né? Porque as campanhas precisam ficar, inclusive, mais baratas. Ainda mais agora que são feitas 100% com dinheiro público, tem essa característica, assim. Então, tem muitas mudanças, né, no cenário eleitoral. mas você acha que o eleitor vai comparecer? Eu creio preciso acreditar que sim. Eu acho até que na reta final uma das nossas tarefas é fazer essa conscientização pelo voto, né. O voto no Brasil ele é obrigatório. Eu é polêmico, mas eu particularmente acho que isso poderia ser rediscutido. Eu acho que quando a gente tem outros agentes funcionando, e que incentivam a participação popular. Nem agora Portugal teve uma votação que bateu um recorde dos últimos 20 anos de participação, porque as pessoas entenderam que seja lá qual fosse a posição dela, ela precisava ir para a urna, ou para a esquerda ou para a direita, o fato é que teve um comparecimento massivo nas urnas. Mas a tendência é de aumento, né, isso que eu estou falando é no cenário ideal, não é o ce a gente não vive o cenário ideal, eu acho que talvez essa eleição a gente tenha um novo recorde de abstenções, Ok, infelizmente. ok. Igor, mais uma vez Igor, Igor é o futuro prefeito, eu sou o futuro vice. prefeito é o vice. Eu gosto de falar com Deus, né, não com o santo. Brincadeira. Imagina. Mais uma vez, Felipe, agradeço sua atenção. Nós aqui no Novo Dia agradecemos sua atenção, sua disposição de tempo e seu comparecimento sempre que nós convidamos, você esteve presente e espero que você volte em breve para cá, Deus quiser, em outra eleitos condição. eleitos, a gente volta com o maior prazer para conversar sobre todos os desafios que a gente vai ter pela frente pelos próximos 4 anos. Muito Ok, obrigado pelo convite. que é isso. Esse foi o Felipe Pinheiro, do partido Rede de Sustentabilidade. Ele participou aqui dessa série de entrevistas que estamos fazendo agora com os candidatos a vice-prefeito. Todos os dias, nesta semana, às 15 horas, já entrevistamos os pré-candidatos, os candidatos, as esposas dos candidatos e agora os candidatos a vice-prefeito. Amanhã nós estamos marcados com a professora Leila Casotti, às 15 horas, e depois, na sexta-feira, às 15 horas, encerrando com o candidato a vice, Ricardo Benassi. Ah,
colocação foi por ordem alfabética, não houve esse primeiro, esse não, é ordem alfabética, não tenho culpa se o cara nasceu com a letra A, né, Claro. chama Antônio, é o primeiro, agora se ela chamar Zenaide, com Z vai por último. Mas muito obrigado pela audiência e até amanhã às 15 horas para mais uma entrevista. Boa tarde.